Nesse vídeo eu vou falar sobre a resolução de sistemas de equações lineares. Então nós temos um sistema AX igual a B. A minha matriz A ela tem M linhas e N colunas. E o meu vetor coluna B ele é M-dimensional. Existe um conjunto de operações que são chamadas de operações elementares, que quando realizadas sobre a matriz A, não alteram o conjunto de soluções do sistema. Então essas operações elementares são trocar linhas de A. Então se nós trocarmos duas linhas de A de lugar, o conjunto de soluções do meu sistema ele não se altera. Outra operação elementar é multiplicar uma linha por um escalar. Multiplicar uma linha por um escalar qualquer, positivo ou negativo, não zero, não pode ser zero, não altera o conjunto de soluções do meu sistema. Multiplicar uma linha por um escalar qualquer e somar a outra linha. Nós escolhemos uma linha I, multiplicamos ela por um escalar K e somamos a linha J. Isso também não altera o conjunto de soluções do meu sistema linear. Uma pequena correção aqui, essas operações elas devem ser realizadas não só a minha matriz A, mas na realidade a minha matriz A e também a minha coluna B. Então se eu altero uma linha ou um par de linhas do meu sistema, eu tenho que alterar tanto A quanto B. Um método muito conhecido para resolver esse sistema de equações lineares é o método de eliminação gaussiana, que vai aplicar essas operações elementares até que a minha matriz A se torne diagonal superior. Então a eliminação gaussiana ela funciona da seguinte forma: eu tenho a minha matriz A concatenada aqui com o meu vetor B. Nós vamos iterar pelas colunas da matriz, da esquerda para a direita, começando pela primeira coluna. Supondo que nós estamos na coluna J, nós vamos encontrar uma linha naquela coluna da linha J para baixo, cuja entrada na coluna J seja não zero. Então, supondo que a linha L satisfaz isso, nós vamos trocar essa linha de lugar, de modo que agora nós vamos garantir que na célula AJJ nós temos uma entrada diferente de zero. Então eu sei que o valor nessa posição é diferente de zero. E nós vamos realizar operações elementares para tornar todos os elementos nessa coluna abaixo de J zero. Então nós vamos fazendo essas operações. Isso vai garantir que ao longo dessa diagonal nós vamos ter valores 1 e abaixo da diagonal nós vamos ter valores 0. Feito isso, o meu sistema vai estar na forma escalonada. E aí para resolver esse sistema basta aplicar a substituição, começando da última linha até a primeira, nós vamos ter as soluções do sistema. Um exemplo, vamos resolver o sistema 2x1 mais x2 mais x3 igual a 10 menos x1 mais 2x2 mais x3 igual a 8, x1 menos x2 mais 2x3 igual a 2. Nós vamos primeiro multiplicar a primeira linha por 1 sobre 2, para que o coeficiente x1 naquela linha se torne 1. A nova primeira linha vai ser então x1 mais 1 sobre 2x2 mais 1 sobre 2x3 igual a 5. Nós vamos somar essa linha à segunda para eliminar o coeficiente de x1 na segunda linha. A nossa nova segunda linha vai ser então 1 sobre 2 mais 2x2 mais 1 sobre 2 mais 1x3 mais igual a 13, ou 5 meios de x2 mais 3 meios de x3 igual a 13. E para poder eliminar o coeficiente x1 na terceira linha, nós vamos multiplicar a nova primeira linha por menos 1 e somar a terceira linha. Com isso, o coeficiente x2 vai ser menos meio menos 1 e o coeficiente x3 vai ser menos meio mais 2. E o lado direito, menos 5 mais 2. Aqui vai dar menos 3 meios de x2 e aqui vai dar 3 meios de x3.
Nós vamos agora passar para a segunda coluna. Nós queremos que o coeficiente de x2 na segunda linha seja 1 e o coeficiente de x2 na terceira linha se torne 0. A primeira linha ela é mantida como está. Nós vamos dividir a segunda linha por 5 meios para que o coeficiente de x2 seja 1. Então, o coeficiente de x3 vai ser 3 quintos. E o lado direito da equação vai ser 13 dividido por 5 meios, que é 26 quintos. Nós vamos agora multiplicar a nova segunda linha por 3 meios e somar a terceira linha. O coeficiente x3 vai ser, então, 3 quintos vezes 3 meios mais 3 meios, que é 9 décimos, mais 3 meios, que é 9 mais 15 décimos, ou 24 décimos, 12 quintos. E o lado direito, 26 quintos vezes 3 meios, menos 3, que é 13 vezes 3 quintos, menos 3, 39 quintos menos 3, que é igual a 39 quintos menos 15 quintos, que é 24 quintos. Portanto, a terceira linha pode ser escrita como x3 igual a 2. Então, agora o nosso sistema está na forma escalonada, significa que a minha diagonal inferior ela é toda zero. Com isso, nós sabemos que x3 vale 2. Nós podemos fazer substituição na equação de cima para obter o valor de x2. E depois nós podemos fazer substituição na primeira linha para obter o valor de x1. Outro algoritmo conhecido, que é uma variação da eliminação gaussiana, é a eliminação de Gauss-Jordan. A diferença é que na eliminação de Gauss-Jordan, nós continuamos o processo até que a nossa matriz se torne identidade, ou, de forma equivalente, nós queremos que a nossa matriz ela tenha uns apenas na diagonal principal e zeros em todas as outras entradas. Quando a eliminação gaussiana ela é aplicada, nós podemos encontrar 3 casos. O primeiro caso é o caso em que nós temos uma única solução. O segundo caso é o caso em que nós temos infinitas soluções. Esse caso, em que nós temos infinitas soluções, ele vai acontecer quando, durante a aplicação da eliminação gaussiana, uma das linhas, uma ou mais linhas, forem zeradas. Se isso acontecer, se uma das linhas for zeradas, supondo aqui sem perda de generalidade, que é a última linha, então nós tínhamos a nossa matriz A e nosso vetor B, supondo que essa última linha ela foi zerada, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma das nossas variáveis livre. Então, por exemplo, poderia acontecer dessa nossa penúltima linha ter 2 variáveis, CI, mais CJ, XJ. Com isso, uma dessas nossas variáveis seria livre, nós poderíamos dar qualquer valor para essa variável e encontrar o valor das outras variáveis. Como essa variável é livre e pode assumir qualquer valor, o nosso sistema ele tem infinitas soluções. E o terceiro caso acontece quando o sistema não tem solução. Esse caso ele vai acontecer quando, durante o processo de eliminação gaussiana, for obtida uma contradição. Então, se acontecer de ser obtida uma equação do tipo 0 igual a uma constante k diferente de 0, então foi obtida uma contradição e o nosso sistema não tem solução. O conceito de inversa de uma matriz. Se nós temos uma matriz quadrada A, n por n, e nós temos uma matriz B, n por n, tal que A multiplicada por B resulta na matriz identidade, e B multiplicada por A também resulta na matriz identidade, B é chamada de inversa de A. A inversa ela é denotada por A menos 1. Então, se nós queremos resolver um sistema de equações lineares AX igual a B, e a inversa de A for conhecida, nós podemos multiplicar ambos os lados do sistema pela inversa. Nós sabemos que esse produto aqui é a matriz identidade,
e nós obtemos então x igual à inversa de A vezes B. Uma propriedade importante da inversa é que ela existe se e somente se as linhas de A forem linearmente independentes. É possível mostrar que o número de linhas linearmente independentes de uma matriz vai ser sempre igual ao número de colunas linearmente independentes. Portanto, a inversa existe se e somente se as linhas forem linearmente independentes ou, de forma equivalente, se as colunas da matriz forem linearmente independentes. Se a minha matriz A ela tem inversa, então ela é chamada de não singular. E se a minha matriz A ela não tem inversa, ela é chamada de singular. Então, se eu tenho um sistema AX igual a B e A for não singular, a solução do meu sistema é única, A menos 1B. Se A for singular, o sistema pode ou ter infinitas ou nenhuma solução. O conceito de posto de uma matriz. Como eu disse, o número máximo de linhas linearmente independentes de uma matriz é sempre igual ao número máximo de colunas linearmente independentes de uma matriz. Esse número é chamado de posto da matriz. Então, o posto é o número máximo de linhas Li da matriz, que é igual ao número máximo de colunas Li da matriz. Se eu tenho uma matriz A com m linhas e n colunas e ela tem posto K, isso significa que, dentre as m linhas dessa matriz, K linhas são linearmente independentes. O que significa que as linhas remanescentes elas podem ser escritas como combinações lineares dessas K linhas. E, portanto, nós podemos aplicar operações elementares à nossa matriz A para reduzir ela a uma matriz A', 0, tal que A' é K por N. Essa matriz A', por sua vez, ela pode ser reduzida a uma matriz identidade K por K, seguida de uma matriz Q qualquer. Portanto, a nossa matriz inicial A pode ser reduzida via operações elementares a matriz que tem essa identidade K por K, seguida de uma matriz Q e as outras submatrizes 0. Voltando à resolução de sistemas de equações lineares, vamos supor que eu tenho um sistema AX igual a B e eu vou criar uma matriz concatenando A com B. Então, eu vou simplesmente expandir a minha matriz A acrescentando a coluna B. Então, supondo que a minha matriz A ela é M por N, essa nossa matriz expandida ela vai ser M por N mais 1. Se o posto de AB for maior que o posto de A, isso significa que B não pode ser representado, o vetor B não pode ser representado como combinação linear das colunas de A. Se ele não pode ser representado como combinação linear das colunas de A, o sistema não tem solução, porque uma solução do sistema nada mais é do que um conjunto de coeficientes que representa B como combinação das colunas de A. E nesse caso, o meu sistema não tem solução. Supondo que o posto de A é igual ao posto de AB e é igual a uma constante K, nós podemos escrever essa matriz AB, eu posso reordenar as linhas dessa matriz, de modo que essa matriz pode ser escrita da seguinte forma. Então, eu vou colocar aqui, vou trazer aqui para cima as K linhas Li de A, vou deixar aqui embaixo M menos K linhas, aqui eu tenho N colunas e aqui eu tenho uma única coluna. Como o posto de A, B é K, e eu tenho aqui em cima as K linhas linearmente independentes de AB, isso significa que essas demais linhas aqui elas podem ser representadas como combinações lineares
das linhas de cima e, portanto, essas linhas elas são redundantes, elas são desnecessárias. Elas poderiam ser eliminadas via eliminação gaussiana, via operações elementares. Então eu vou assumir que essas linhas foram removidas de AB e eu vou ficar aqui só com a submatriz A1B1. Como a minha matriz A1 ela tem posto K, eu posso reorganizar as colunas dela de modo a trazer as minhas K colunas linearmente independentes para a parte da frente da matriz e colunas restantes na frente. Então, B é K por K. Então, como o posto da minha matriz é K, eu sei que ela tem K colunas linearmente independentes. Tá? Pode ter várias combinações de K colunas que são linearmente independentes. Eu estou pegando uma dessas combinações e chamando de B e trazendo isso para frente da minha matriz. Portanto, B é K por K e todas as suas linhas e colunas são LI. Isso significa que B tem inversa. B, nesse caso, é chamada de matriz básica, um conceito que é muito importante no método simplex. E N é chamada de matriz não básica. O meu sistema, lembrando que eu joguei fora a submatriz A2, B2, o meu sistema linear inicial, depois que eu joguei fora essas linhas, ele é A1x igual a B1. Nós acabamos de ver que dá para reorganizar as colunas de A1 em B e N. Então, eu posso reescrever esse sistema como B vezes xB mais N vezes xN igual a B1. Então, eu tenho isso aqui, ó, A1x B1. Eu chamei parte dessa matriz de B, parte de N. A parte de x equivalente a B, eu estou chamando de xB, e a parte equivalente a N de xN. Então, eu posso reescrever o meu sistema como BXB mais NXN. Como B tem matriz inversa, eu posso pré-multiplicar o meu sistema por B menos 1. Se eu fizer isso, eu vou ficar com B menos 1B xB mais B menos 1N xN igual a B menos 1 B1. Isso daqui é a identidade. Então, isso aqui resulta em xB, vou passar isso aqui para o lado de lá, igual a B menos 1 B1 menos B menos 1 NXN. Se o meu valor do posto, né, K, ele for igual a N, que é o número de colunas da minha matriz inicial, certo? Então, se K, o número de colunas linearmente independentes da minha coluna inicial, ele é igual a N, ou seja, todas as colunas são linearmente independentes, não existe essa matriz N. Nesse caso, eu vou obter a solução única do meu sistema, xB igual a B menos 1, B1, solução única do sistema. Se K for menor que N, ou seja, existe matriz N, isso significa que eu posso dar quaisquer valores que eu quiser para os meus xn. Então, para quaisquer valores que eu der para xn, eu consigo obter valores para xb através dessa equação. Isso significa que o meu sistema ele tem infinitas soluções. Portanto, fazendo essa análise aqui, nós conseguimos compreender melhor os três casos possíveis quando eu estou resolvendo um sistema de equações lineares, que é quando o sistema tem solução única, quando o sistema tem infinitas soluções e quando o sistema não tem soluções.